Bom, então vamos começar a segunda parte do caso Flor de Lis. Nossa protagonista nasceu de parto normal na madrugada de 5 de fevereiro de 1961, no Jacarezinho, uma das favelas cariocas mais pobres, violentas e negligenciadas do país. A mãe dela, como a gente já falou na parte 1, se chamava Carmozina e tinha 28 anos de idade quando pariu Flor de Lis, que era aquariana, para quem gosta de signos. Para você ter uma ideia, ela nasce em 61, quando o presidente do país ainda era Jânio Quadros, que renuncia pouco depois para João Goulart assumir o poder. Você também deve se lembrar que a gente encerrou a primeira parte do caso Flor de Lis dizendo que sua mãe, Carmozina, tinha se casado com Chicão e que Flor de Lis tinha uma irmã chamada Laodiceia. Não era irmã de sangue. Era a primeira filha, a filha mais velha de Carmozina, que foi adotada. E Laodiceia se interessava por um homem chamado Sandoval. Só que Sandoval não gostava de Laodiceia. Ele ficou mesmo interessado por Flor de Lis, então com 12 anos de idade e virgem. Obviamente que o pai não autorizou o namoro, mas Carmozina acobertava os encontros dos dois na esperança de que aquela relação evoluísse para um casamento. Mas sempre fazendo alerta, não deveriam fazer sexo antes da união no religioso. Então o casal namorava à luz do dia, no quintal, sob os galhos frondosos de abacateiros da vizinha, sentados sobre um banquinho de madeira. Os encontros eram sempre à tarde, quando Chicão estava no trabalho. No início, Flor de Lis e Sandoval seguiam as regras impostas ao relacionamento. Mas vocês sabem muito bem que a tentação da carne é grande. Os dois tinham muito desejo sexual, embora Flor de Lis ainda relutasse em desobedecer às chamadas leis divinas. Então, Sandoval começou uma conversa mole, dizendo à namorada que o sexo proibido por Deus era o reprodutivo, ou seja, o vaginal. Logo, eles podiam fazer sexo oral e anal. Flor de Lis concordou e passou a transar com Sandoval todos os dias na casa dele. Os dois chamavam atenção, porque Flor de Lis era uma garota baixinha e magricela, enquanto Sandoval era um homem corpulento, já adulto, já feito. A diferença física entre os dois lembrava do casal formado lá atrás por Carmozina e Benedicto, o militar com que ela se relacionou, forçada pelo pai, como vocês viram na primeira parte. As primeiras relações sexuais de Flor de Lis teriam sido bastante dolorosas, porque Sandoval teria um órgão sexual muito grande. Mesmo assim, insistia para que tivessem relações sexuais anais. A despeito de Flor de Lis negar, seu noivo usava de força bruta e a violentava diariamente. Para se livrar da dor, ela se viu obrigada a ceder ao sexo vaginal, mas o desconforto continuou e os estupros ficaram ainda mais frequentes. Com fortes dores e sangramentos, a garota teria se queixado para a irmã, Laodiceia. E ela, supostamente, contou tudo para o pai, Chicão, pontuando o fato de que o namoro teria sido acobertado por Carmozina, sua própria mãe. A relação com o parceiro 20 anos mais velho ficou marcada por estupros e violência, mas aflorou a sexualidade de Flor de Lis, exatamente como ocorreu com sua mãe. Na adolescência, a garota desenvolveu uma ninfomania, que é uma compulsão por sexo, e ficou estigmatizada por comportamentos impulsivos e obsessivos. Na parte 3, eu vou falar sobre o conjunto musical que o pai de Flor de Lis, Chicão, e outros membros da igreja que eles frequentavam, se chamava Conjunto Angelical. E aí vou também trazer algumas questões da bruxa do Jacarezinho, a Carmozina, que é a mãe
de Flor de Lis. Mas o mais importante dizer nesse momento é que houve uma reunião do grupo musical. E Chicão, envenenado por Laodiceia, quando soube do estupro que vinha sofrendo Flor de Lis, combinou de espancar o Sandoval. Porém, Sandoval foi avisado por Laodiceia que, vamos recapitular um pouco, é a irmã mais velha de Flor de Lis, adotiva, e que tinha interesse nele lá atrás, interesse sexual, amoroso. Laodiceia ainda se ofereceu para fugir com Sandoval. Ele tinha que ir embora, afinal estava jurado de espancamento. Porém, ele diz que ela era muito velha para ele e que ele gostava era de menininhas. Lembrando que Sandoval era apenas 9 anos mais velho que Laodiceia e ainda assim a achava velha. Segundo as nossas fontes, Sandoval voltou para o Ceará, mas também tem gente que diz que o viu pelos lados lá do Morro da Providência, na região portuária do Rio de Janeiro, de mãos dadas com outra criança, logo em seguida. Enfim, quando a Flor de Lis fica livre de Sandoval, ela começa a se envolver ao mesmo tempo com um padeiro e um alfaiate, ambos muito conhecidos na favela do Jacarezinho. Os dois rapazes tinham entre 25 e 30 anos, e Flor de Lis tinha só 14, mas já soltava a voz nas igrejas da Assembleia de Deus da comunidade e de outros lugares. Ela tinha uma voz muito potente e já estava ficando bastante conhecida, até mesmo pela pouca idade, né? E por já ter uma voz tão poderosa. Para organizar sua vida afetiva, ela montou uma escala de encontros e conseguia sexo praticamente todos os dias, os dois namorados, em horários, obviamente, alternados. Mas nem sempre as coisas saíam conforme Flor de Lis planejava. Certa vez, ela estava trocando beijos ardentes com o alfaiate na entrada de um beco da favela, quando o outro namorado passou vendendo pão numa bicicleta cargueira. O flagrante causou um bate-boca que evoluiu para uma luta corporal sem precedentes ali naquela parte da comunidade. E essa luta foi separada pelos vizinhos. Com raiva e ainda com as camisetas rasgadas, os dois namorados pediram para a Flor de Lis optar por um deles. Esperta, ela os levou até um canto mais reservado e confidenciou aos prantos amá-los na mesma proporção. O que ela teria dito seria o seguinte, abre aspas para Flor de Lis. Não teria como fazer uma escolha. Vocês são homens bem diferentes. Um é delicado e o outro mais rústico. Ou seja, vocês se completam. Os dois jovens se entreolharam e ficaram em silêncio. Com a pancadaria, a bicicleta do padeiro havia caído e espalhado dezenas de pães pelo chão da rua. Ele começou a juntá-los com a ajuda de Flor de Lis, que propôs namorar o alfaiate à tarde e o padeiro à noite. Inicialmente, os rapazes rejeitaram a proposta. Depois, ouviram argumentos sobre os desprendimentos do amor e finalizaram a discussão definindo horários para o triângulo afetivo, cuja maior característica era a transparência. Para selar a união, o alfaiate solidário também começou a juntar do chão os pães do seu rival. Como eram quase 16 horas no momento do acerto, ele então pediu ao padeiro para deixá-lo em paz com a namorada, já que estava em seu turno.
É, gente. Só desce a ladeira a história. O vendedor pegou a bicicleta e saiu gritando para os moradores do bairro, da favela, né? Que tinha pão quentinho saindo do forno, sumindo no emaranhado de casebres. Mesmo feliz com os dois namorados, Flor de Lis não deixava de flertar com vários outros homens, incluindo os próprios integrantes do conjunto angelical e os amigos de seu irmão Hamilton. Segundo falavam na época, fazia isso para exercitar a sedução. 3 meses depois dessa confusão toda que houve entre esses dois namorados oficiais de Flor de Lis, o alfaiate conseguiu um emprego. Só que o emprego era de tempo integral no ateliê em Botafogo, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. E pediu ao padeiro para trocar o turno do namoro. Olha que história, gente. Ele não aceitou. Para não ficar no prejuízo, Flor de Lis teve uma ideia de namorar os dois juntos na parte da noite, sugerindo a formação de um trisal oficial, né? No início, novamente, o alfaiate e o padeiro recusaram, mas acabaram cedendo, quando ela ameaçou terminar com ambos. Muito manipuladora. No outro encontro, num beco, discutiram as regras para o novo modelo de relação, como iriam dividir a cama, e entre outras coisas. O relacionamento triangulado logo virou fofoca no Jacarezinho. Naquela época, então, a comunidade não era tão grande, porque os três sentavam lado a lado nos cultos dominicais da Assembleia de Deus e saíam de lá sempre juntos. A boca pequena, Flor de Lis começou a ser chamada na comunidade evangélica de Dona Flor, em alusão à personagem da atriz Sônia Braga no filme Dona Flor e seus dois maridos. Filme este que é do incrível Bruno Barreto, grande sucesso no país lá na década de 1970. Acho que mais precisamente em 1976. Em um dos cultos, ela ouviu uma obreira da Assembleia de Deus comentando sobre as orgias do trisal. Na nova fase do namoro, eles passaram a fazer sexo no mesmo colchão, sempre na casa do alfaiate, que morava sozinho e tinha uma cama larga, ou seja, tinha mais liberdade. No entanto, a tríplice aliança não durou muito. Certo dia, combinaram o encontro às 20 horas. Os dois, como sempre, foram pontuais. Flor de Lis atrasou quase 2 horas, porque teve uma agenda cheia. Foi à escola pela manhã, ao culto à tarde, ajudou nos atendimentos mediúnicos da mãe Carmosina, a bruxa do Jacarezinho, e ainda teve ensaio com o conjunto angelical. Ao chegar para o compromisso, tirou os sapatos e os deixou no pátio. Abriu a porta bem devagar, com uma Bíblia na mão, e entrou na sala sem fazer barulho nenhum. Flor de Lis murchou ao flagrar os dois namorados dançando romanticamente sobre o tapete felpudo, tendo ao lado um garrafão de vinho tinto suave, sangue de boi, um vinho bem barato, e 2 copos americanos, além de diversos tipos de pães e frios. Como ela mesma havia dito em outro momento, ambos realmente se completavam. Estarrecida, Flor de Lis gritou, esperneou, tentou espancá-los e foi contida. Teve taquicardia, quebrou os móveis do quarto e o garrafão de vinho. Descabelou-se, teve falta de ar e teve um princípio de desmaio.
chorando de soluçar. Tomou água com açúcar, desmaiou novamente e recobrou a consciência, abanada pelos dois agora ex-namorados. Recuperada, a mulher traída recorreu à Bíblia para condenar a relação homoafetiva. Abre aspas para Flor de Lis. Vocês vão morrer, carbonizados no inferno, seus viados pecadores. Deus condena o sexo entre homens. Pederastas. Segundo as Escrituras, o casamento e o relacionamento sexual foram criados para ocorrer somente entre um homem e uma mulher. Pervertidos, esbravejava aos prantos Flor de Lis. Sem namorados, Flor de Lis passou a flertar com tantos homens no Jacarezinho que ganhou, na favela, os apelidos pejorativos de Vassourinha e Motosserra. Inclusive, esse apelido de Vassourinha, que significa passar o rodo, enfim, tem algumas questões, mas Vassourinha vinha do jingle do Jânio Quadros, que eu mencionei lá atrás, que era varre, 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 Vassourinha, numa alusão de varrer a corrupção. Isso não parecia ser um problema para Flor de Lis, porque quando ela era perguntada se conhecia fulano, ela dizia: conheço sim, já varri ele, e ria. Na década de 1970, as garotas do Jacarezinho escondiam seus namorados dela. Se os homens viam a motosserra passando na rua, eram seduzidos por ela e derrubados imediatamente. Mas qual era a semelhança de Flor com a motosserra? Não deixava tronco algum de pé. Era a brincadeira da rapaziada. As confusões amorosas de Flor de Lis na juventude ocorreram quando a favela do Jacarezinho ainda era uma comunidade pequena, de alguns poucos milhares de pessoas. Então, é importante finalizar esta parte 2, entendendo que essa compulsão sexual da Flor de Lis nada tem a ver com os crimes que ela cometeu a posteriori. Ela é uma criminosa quanto mais, mas tem uma compulsão por sexo. Eu diria até ninfomania. É importante a gente ter esse fundo sexual, no caso da Flor de Lis, porque vocês vão entender, nas próximas partes, o que motivou de fato, além de religião, as adoções das crianças e a sua própria relação com a vítima fatal, Anderson, o seu falecido marido. Também é importante mencionar que eu não estou aqui passando pano para os crimes da Flor de Lis, apenas dizendo como se constrói uma assassina. Aguardem a parte 3, vocês não perdem por esperar. Se você gostou desse vídeo, senta o dedo no like, compartilha na setinha aqui embaixo e comente, engaje. Além disso, você também pode se tornar membro do canal, enviar superchat e também nos apoiar através do site www.apoia.se/Arquivo Estranho. Se você não gostou desse vídeo, mande para alguém que goste. De qualquer maneira, a gente conta com você.